Então vamos lá, a nossa terceira parte da aula sobre triângulos aí, a parte mais importante que a gente vai estar trabalhando porque é o que a gente vai utilizar aí na maioria dos exercícios para resolução, tá bom? Então se você pegar ali, a primeira coisa que a gente trabalha se tratando de triângulo é com os ângulos internos. Então para qualquer triângulo eu sempre vou ter que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então se a gente pegar esse ângulozinho aqui, a gente chama ele de A. Esse segundo ângulozinho lá em cima a gente chama ele de B. E esse terceiro ângulo aqui embaixo chama ele de C. Eu tenho sempre que o quê? Que o meu ângulo A mais o meu ângulo B mais o meu ângulo C, isso aqui sempre vai ser igual a 180 graus. Então, para qualquer triângulo, a gente tem que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Vamos colocar isso aqui num exemplo aqui, para você tentar entender aí, tá bom? Então eu tenho lá aqui um triângulo qualquer. Dentro desse triângulo a gente vai ter os ângulos internos. Esse ângulo aqui vai equivaler a x mais 40. O meu ângulo de cima lá vai equivaler a 2x. E esse ângulo de baixo aqui, ele equivale a x menos 20. Tá? Então aqui eu tenho meu vértice A, meu vértice B, meu vértice C. E eu quero que você determine para mim o valor de x. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que se eu juntar esses três ângulos, ou seja, a soma dos três é sempre igual a 180. Então é só a gente aplicar isso aqui numa equaçãozinha. Então eu vou ter lá que 2x mais 40 mais x menos 20. Isso aqui vai ser igual a 180 graus. E aí é só a gente resolver a equação. Então, juntando aqui as letras, eu vou ter lá 4x, que é igual a 180. Aqui, mais 40 com menos 20 dá mais 20, passa para lá, menos 20. Então, eu tenho que 4x é igual a 180 menos 20, 160. X é igual a 160 dividido por 4. Esse x equivale a 40 graus. E aí o que vai acontecer? A pergunta do exercício que pode mudar. Então, nesse caso, eu quero descobrir o valor de x, já está respondido. Mas e se ele pedisse para mim quanto que vale o meu ângulo B, formado lá no vértice B lá em cima? Então, ele vale 2x, eu teria que fazer 2 vezes 40, que daria 80. Quanto que vale o ângulo aqui formado no vértice A? Ele vale x mais 40, então ele valeria 40 mais 40, 80. Então, de acordo com a pergunta, você consegue responder qualquer exercício aí que ele te passe, tá? E a segunda coisa que a gente vai trabalhar aqui é o teorema do ângulo externo para qualquer triângulo também. O que isso diz? Ele diz para mim que dentro de qualquer triângulo, o ângulo externo é sempre igual à soma dos dois ângulos que não são os ângulos adjacentes ali desse triângulo, tá? Então, se você pegar lá comigo, no exercício que a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui o meu ângulo que a gente vai chamar de ângulo A, eu tenho lá em cima o meu ângulozinho B, e eu tenho aqui o meu ângulozinho C, que seriam os ângulos internos, né? Só que lembra que o prolongamento dessa reta, ele me dá o quê? Ele me dá meus ângulos externos. Então aqui eu vou ter o meu ângulo externo, que a gente vai chamar de D. Lá em cima, a gente tem o nosso ângulo externo, que a gente vai chamar de ângulozinho E. E aqui embaixo, o prolongamento da reta também, ele me dá o meu ângulo externo F. Então, o que o teorema do ângulo externo fala? Ele fala para mim que o ângulo externo de qualquer triângulo é sempre igual à soma dos dois ângulos que não são adjacentes. Vamos colocar isso aqui no papel ali para você entender. Então, esse ângulo externo D, o que ele é? Ó, o ângulo externo D está aqui embaixo. Então, ele é igual à soma dos dois ângulos que não são adjacentes a ele interno, que seria o ângulo A e o ângulo B. Então, eu tenho aqui o ângulo D, ele é igual à soma do ângulo A mais o meu ângulo B ali. Se eu trabalhar com o ângulo externo E, que está lá em cima. Então, o que o ângulo externo E é? Ele é a soma de A mais C. Então, E é igual à soma de A mais o ângulo C. E o meu ângulo externo F, que está ali fora, que é aqui embaixo no vértice A, o que o F é? Ele é a soma do ângulo B mais o ângulo
C. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o teorema do ângulo externo de qualquer triângulo. Vamos fazer isso aqui num exemplo também, para ficar mais claro aí para você. Então, se eu tenho lá aqui qualquer triângulo, vamos desenhar aqui um triângulo, tá? Dentro desse triângulo aqui, eu quero que você determine para mim o valor do meu x. Então, esse ângulo aqui, ele vai valer para mim 5x mais 20. Aqui eu vou ter um ângulo que vale x mais 10. E o ângulozinho lá de cima vai equivaler a 2x mais 20. E aí eu tenho isso aqui. O que a gente acabou de fazer? Anteriormente aqui, a gente acabou de ver que o ângulo externo de qualquer triângulo ele é igual à soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Então aqui eu consigo aplicar o teorema do ângulo externo, porque eu sei que esse ângulo externo aqui, 5x mais 20, ele é igual à soma dos dois ângulos internos lá. X mais 10 mais 2x mais 20. Então, também me deu uma equação, só a gente resolver isso aqui, então eu vou ter lá que 5x, 2x mais x, 3x, passa para lá menos 3x, é igual 20 mais 10, 30, o 20 vai passar para cá, menos 20. Então, eu tenho que 2x é igual a 30 menos 20, 10. Isso aqui vai dar o valor do meu x, que é igual a 10 dividido por 2, x equivale a 5. Então, esse seria o valor do meu x. E aí, a pergunta do exercício que pode mudar, tá bom? Então, aqui ele pode pedir quanto que vale esse ângulo, quanto que vale esse, quanto que vale esse, quanto que vai valer essa parte de dentro. Aí é só você trocar o x aqui por esses valores e você vai ter a resposta. Beleza? Um abraço, até a próxima.